Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise do 6º episódio de seu amigão da vizinhança, o Homem-Aranha, né? Esse 6º episódio que acabou saindo hoje aí na quarta-feira. Essa série, né, que tá lançando aí 3 episódios por semana. E hoje saíram também esses 3 episódios, o 6, o 7 e o 8, né? Vou fazer a análise do 6 e assim conforme eu vou igual fiz na semana passada, né? E bom, vamos começar de uma vez por todas essa análise, começando com o próprio Lonnie Lincoln. Vamos falar sobre Lonnie Lincoln, né? A gente já vê que ele começa ali, né, o episódio com ele fora da escola, até porque ele não está indo nas aulas, né? Fora do time e fora da própria Pearl Pigan, né, que era sua namorada. E o porquê que o Lonnie Lincoln está fora disso tudo? Obviamente por causa, né, do seu envolvimento com a 110, com o próprio Don, né, o Don Bonavan, justamente por causa do crime. E isso tá impactando na sua vida. A gente já tinha visto isso no episódio passado, na questão do time, e agora ele tá fora de vez. A escola ele não vai mais, os professores já nem têm mais esperança nele, ele tá de recuperação. O time, ele tá dispensado e ele mal cumprimenta o próprio treinador quando ele tá dispensando ele, e a própria Pearl, a sua namorada, né, ele também está sem ela nesse momento, ela não quer saber mais dele, obviamente, ele não tá dando satisfação nenhuma pra ela, e isso, inclusive, pode ser um começo pro próprio Peter ficar com a Pearl nesse futuro da série, tá, até porque ela não quer mais nada com o Lonnie Lincoln, e isso, inclusive, o Lonnie pode descobrir que o Peter é o Homem-Aranha e tal, e até ficar puto com o próprio Peter, ele vai se tornar um vilão e ficar puto com o Homem-Aranha também, né? Enquanto isso, nós vemos a Nico, o Peter e o Harry tendo ali uma boa convivência entre os três na casa do apartamento do Peter Parker, onde eles estão ali vendo filmes e tal, e no momento que eles estão escolhendo o filme que eles vão ver, nós já vemos algumas referências. Primeiro que nós vemos uma grande referência a Tomb Raider, né? O filme Tomb Raider com aquele filme Tomb Raider, que é o nome ali do filme, né? Também temos a referência óbvia ao filme do Predador, que é o mesmo nome na fita cassete, e também ao Zodiac, que é aquele filme que nós vemos lá na série do Loki, se eu não me engano, na 2ª temporada, né? No comecinho da 2ª temporada, aquele filme do Zodiac lá naquele cinema. O Zodiac também é um personagem dos quadrinhos da Marvel, então mais uma vez ele aparecendo aqui pra gente. E ainda, né, naquele encontro dos três ali, a gente vê que quando o Peter vai embora, né, pra lutar lá contra o Demolidor, temos mais um pouco da relação entre a Nico com o Harry, eles tentando, né, se amigar naquele momento. E ali a gente consegue ver que a Nico tem os seus tarôs, e isso eu tinha falado no episódio passado. No momento que ela mexe lá no final do episódio passado, naquele colar dela, que é um artefato mágico nos quadrinhos da própria Nico Minoru, eu teorizei que ela poderia já ser uma feiticeira nessa série, e ela só não demonstrou isso ainda. E agora ela tem os seus tarôs, e inclusive no meio daqueles tarôs, ela pega o tarô, né, a carta do diabo, que parece muito o Mephisto naquela carta ali, né, então, cara, é muito provável que a Nico já seja uma feiticeira também nessa série aqui do Homem-Aranha, né, e ainda, né, naquele momento dos três, o Harry acha que por ela ser a melhor amiga do Peter, ela já sabe de tudo da vida do Peter, mas não. E é naquele momento que ela descobre que o Peter é o Homem-Aranha e deixa ele lá no final do episódio, né, junto com o Harry. Não quer mais saber do Peter. Por que a Nico ficou tão puta com o Peter por causa disso? Obviamente porque o Peter escondeu esse segredo dela, né? Eu até tinha teorizado que ela poderia já imaginar que o Peter era o Homem-Aranha, até porque ela sabia que ele estava escondendo algum segredo dela, e é justamente esse o segredo, o Peter ser o Homem-Aranha. E ela ficou puta justamente por isso, pelo Peter ser o melhor amigo dela e não falou nada pra ela em nenhum momento, né? Mas enquanto, né, voltando um pouco agora ao episódio, né, o Peter, ele tá lá na sala do Osborn, e o Osborn tá se arrumando pra ir pro grande evento beneficente que a Oscorp tá patrocinando. E ali naquela sala lá do Norman, né, o Peter brinca que ele tá parecendo um agente secreto, né? É uma brincadeira sim, mas também pode ser uma referência ao próprio Norman Osborn dos quadrinhos, né? Que também, além de ser um grande milionário, é um vilão, também é um tipo de agente secreto, né? E naquele momento, quando ele fala sobre agente secreto, nós vemos a Dina entrando ali na sala. E eu falei pra vocês, né? A Dina é um personagem dos quadrinhos, e nos quadrinhos, realmente, ela também é uma espiã. Então, pode ter sido algum tipo de referência
referência a essa personagem que a Dina é nos quadrinhos, né? Esse tipo de espiã que ela já foi nos quadrinhos da Marvel e pode inclusive ser nessa animação ainda, né, galera? E bom, naquele evento beneficente ali do Norman, né, a gente tá vendo algumas peças e naquele microfone, aquela mulher meio indiana, né, que pode ter também algum tipo de relação com a Kamala Khan, não sei, ela fala ali o nome do Norman Osborn e tal, e logo após o nome do Norman, ela cita o nome da senhorita Bishop, que é a mãe da Kate Bishop, que é uma grande milionária também, investidora, que nós vemos lá em Gavião Arqueiro, na série do Gavião Arqueiro. Vemos agora a senhorita Bishop também sendo mencionada aqui. E o Norman vai conversar com o próprio General Ross, né, o secretário Ross. Nesse momento ele é o secretário Ross, após ali os acontecimentos do Tratado de Sokovia. E eles estão conversando e tal, e o Norman já prova um tipo de falsidade. Ele fala que tá disponível ali todos os seus armamentos, tudo da Oscorp tá disponível pro governo americano e ir atrás desses fugitivos da lei, que no caso é o Capitão América. E ele não era tão amigo do Capitão América? Ele não tem um quadro com o Capitão América abraçado? E isso já é uma grande demonstração da falsidade do Norman Osborn, mostrando que além dele ser falso não só com a gente que tá vendo, né, a série, ele também pode ser falso com o próprio Homem-Aranha. E é esse o grande ponto, né? Ele não tá afim dos heróis e ele bota ali a cabeça do Homem-Aranha em jogo para o secretário Ross. Tudo bem, ele modificou algumas informações, não botou a identidade secreta do Peter em jogo, não colocou, show de bola, mas isso não prova nada, não prova que ele é um herói, mas que sim, ele é um grande falso, e ele pode sim se virar contra o Homem-Aranha, e eu acho que vai daqui pra frente, né? E bom, o Peter, né, ele acaba lutando ali com o Demolidor, a gente vê esse grande embate, o Demolidor tá invadindo a Oscorp, e por que que o Demolidor está invadindo a Oscorp, galera? Era óbvio, né, o Demolidor ele não é nenhum vilão, ele não está fechado com o Octavius, assim como o Osborn meio que fala ali pro Peter, né, naquela conversa entre eles, e se ele tá invadindo a Oscorp é porque justamente ele sabe de alguma coisa, e essa coisa que ele sabe é o próprio Norman Osborn. O Norman não é bonzinho, o Norman é um grande vilão, ele é o Duende Verde, a gente sabe disso, né, ele ainda não se tornou o Duende Verde nessa série, mas ele é um grande vilão, e o Demolidor, o Matt Murdock, sabe disso, e o interessante a gente ver também o traje do Demolidor, é que essa série deve se passar ali entre 2016 e 2017, né, na cronologia, e nesse exato momento, o Demolidor na série dele já tem o seu traje de Demolidor, mas aqui ainda não, ainda tá com aquele seu traje caseiro preto, né, e bom, ele tem uma luta muito boa, inclusive com o Homem-Aranha, né, o Homem-Aranha dá algumas porradas nele, mas a gente consegue ver até os reflexos do Demolidor em jogo, né? O seu poder em jogo, a sua experiência em jogo. E ele não quis machucar o Homem-Aranha, porque ele sabe que o Homem-Aranha é um herói novo, um herói que tá surgindo agora, né? Por isso que ele não quis enfrentar o Homem-Aranha de verdade naquele momento. E ele não pegou absolutamente nada. Talvez ele tenha apenas informações sobre o Norman Osborn. E é o que mais preocupa o Norman, né? Tanto que ele joga a culpa no próprio Otto, no próprio Demolidor, falando que eles estão fechados. E naquele momento a gente vê que a tecnologia que o Otto Octavius está dando para os outros vilões é totalmente da Oscorp, galera. Então, cara, isso tem caroço nesse angu. Ele mentiu pro Peter naquele momento ali, falando que o Demolidor tava do lado do Otto, né? O que é uma grande mentira. E provavelmente quem tá do lado do Otto é o próprio Norman. Sim, o Norman pode estar financiando esses objetos para o Otto, tá dando esse tipo de tecnologia pro Otto, e o Otto só está transformando isso tudo nos armamentos que ele é capaz de transformar. A gente vê até que eles estudaram junto na Oscorp, né? Não na Oscorp, mas estudaram junto, começaram trabalhos juntos na Oscorp, mas de alguma forma eles se separaram. Por quê? A gente não sabe, mas o Norman não é bonzinho. A gente sabe disso, né? E bom, o Lone ali no final do episódio tá sendo perseguido pelos escorpiões, né, e tal, pela Carmilla, né, Carmilla Black, a escorpiã, e a gente vê que agora ela sabe aonde é o QG, ali a base dos bandidos, dos gangsters do 110, né, e isso vai dar um problemão, óbvio, até porque termina o episódio mostrando pra gente o grande escorpião. O escorpião tá fechado com o Octavius, ele passou na frente ali do Don Donovan, né, e agora tá com o grande traje do escorpião, galera, e ele vai
vai atrás do Dom, vai atrás do Lone e quem sabe, talvez quem seja o responsável por transformar o Lone no lápide seja o próprio Escorpião. Vamos ver isso durante os próximos episódios, né? E bom, comenta aí o que vocês acharam desse episódio, o que vocês acharam, né? Se tiveram alguma referência que eu não consegui pegar, né? Por exemplo, comenta aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera!